Olá, turminha! Bom dia a todos que me assistem. Vamos então dar sequência aos nossos estudos com a aula de História. Quero falar sobre dois assuntos, vou ser bem breve. O primeiro é sobre os idosos. Vocês sabiam que existe o Dia Internacional do Idoso? Dia 1º de outubro, isso mesmo. Pessoal, foi criado, na verdade, o Estatuto do Idoso. O que é o Estatuto do Idoso? É o conjunto de leis que garante os direitos dos idosos a terem uma vida saudável, digna e com respeito. Nessas leis, fala que a gente deve obedecer, que a gente deve respeitar os idosos. De que forma, professora? Não xingar, aceitar e compreender o que eles pensam e falam. No ônibus, por exemplo, você está dentro do ônibus, está sentado entre o idoso, você levanta e dê lugar a ele. Em uma fila, os idosos têm o direito preferencial de ser atendido. Os idosos hoje, com esse estatuto do idoso, pessoal, eles têm direito a lazer. Porque antigamente não existia nada, não se faziam nada para os idosos. Tudo que se criava, se elaborava, projetos, era só baseado aos jovens e não aos idosos, né? E a gente sabe que eles têm, farta experiência de vida, que pode nos ensinar muita coisa, como já falei para vocês, né? Temos que respeitar, compreender, aceitar. Professora, mas minha avó tem mania de querer me ensinar, falar que isso está errado, Isso é deles, pessoal, porque eles já passaram por essa situação. Então, eles querem nos ensinar. Não custa nada ouvir, né, pessoal? Olha só, a tarefinha de casa de vocês, eu vou auxiliar essa e depois eu auxilio o outro conteúdo que eu quero falar, o outro tema, tá? Na página 80... Tá perguntando por que o Estatuto do Idoso ele é importante? Por quê? O que eu acabei de falar? Porque garante os direitos dos idosos. Tá. Vocês sabiam, uma curiosidade, vocês sabiam que as pessoas idosas, elas se sentem tão tristes, deprimidas, isoladas e esquecidas, que um simples animalzinho de estimação fazem com que elas fiquem felizes? Pois lá em São Paulo foi criado, pessoal, o Instituto Cão Terapeuta. O que é isso? São animais treinados para fazerem algumas visitas a idosos que estão internados e assim, de uma maneira que eles interajam com esses pacientes, tanto o animal com o idoso e o idoso com o animal. E esses animais não machucam, são dóceis. Isso alegra, isso anima o idoso que está ali se sentindo triste, abandonado, doente, carente. Olha só para vocês verem o quanto eles são carentes de amor. Um simples abraço faz muita diferença. Não deixa para amanhã não, faça hoje, mas isso se você estiver perto aí, se a vovó e o vovô estiverem morando com vocês, porque não vai sair daí e correr lá na casa dele não, tá? Como a gente não tá podendo, liga para ele videochamada, fala, vovó, eu te amo muito. Eu acho que ela vai adorar, o que vocês acham? Aí na próxima página tá pedindo para vocês fazerem uma entrevista com um idoso. Usem a videochamada aí que eu falei e façam essas perguntas aqui que o livro está sugerindo para vocês, certo? Façam a pergunta, anotem, escrevam direitinho, ou a mamãe escreve no rascunho e depois você passa limpo, tá certo? Vamos valorizar os nossos idosos. Eles merecem, não merecem, pessoal? E o outro conteúdo que eu queria falar para vocês também, que é a tarefinha de casa, meios de transporte, o surgimento dos automóveis na verdade. Na página 91.
Os automóveis surgiram aqui no Brasil, professora, foi isso mesmo? Não, 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 não. Os automóveis surgiram, pessoal, lá na Alemanha, em 1886. O primeiro automóvel surgiu com a necessidade de quê? De se chegar mais rápido a determinados lugares. E os automóveis do passado, pessoal, será que eram muito diferentes dos de hoje? Quais as semelhanças? Quais as diferenças? Na página 91, como eu falei para vocês, tem a foto de um automóvel Foi o primeiro automóvel. Olha só como ele era. Se parecia muito com uma charrete, né? Só que ele tinha motor, ele era movido a motor e não a tração animal. Não era puxado, como no caso da charrete, da carroça, por animal. Não, ele tinha um motor. Na página seguinte, a gente já vê depois de alguns anos outros tipos de veículos. Mas a gente observando com a tarefinha de casa na 93, a gente vai comparar o automóvel de hoje com o automóvel de antigamente, esse amarelinho que está na 93. Qual a semelhança entre os nossos veículos de hoje em dia com os veículos do passado? A gente pode observar as rodas, a quantidade de rodas aí. Nós podemos observar que eles também têm motor e tinham motor e tinham também assentos, ou seja, banco para as pessoas sentarem. Essas são as principais características e semelhanças. E as diferenças? Quais as diferenças entre os nossos automóveis de hoje com os automóveis de antigamente? Os primeiros. Os nossos, pessoal, eles possuem quantas rodas? 4. E o primeiro veículo só tinha 3. Os veículos de hoje em dia, eles podem transportar, conforme o modelo do veículo, eles podem transportar até 5, 7 pessoas. E os de antigamente, somente 3 pessoas, sendo 2 adultos e uma criança. Era bem desconfortável. A lataria do carro, ele não tinha lataria, como os da gente hoje, que é fechadinho, né? Não tem perigo nem de cair. Os de antigamente não tinham. Eles não eram cobertos, nem em cima, nem nas laterais. Eles não tinham essa lataria. Então a atividade está pedindo isso. Fácil, fácil. Só vocês olharem e comparar o automóvel de hoje com esse amarelinho aí da página 93, que foi o primeiro. Na número 2, tá pedindo para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Nós temos uma única alternativa falsa, pessoal. Depois vocês vão reescrevê-la embaixo, consertando o que está errado. E vocês vão, onde está errado, vocês vão fazer a alteração. O primeiro automóvel foi produzido no Brasil em 1886, será? Os automóveis pouco interferiram no uso de transportes como os bondinhos, trens. Será? Pessoal, detalhe nisso aqui. Apesar de, no início, lá bem no início da invenção do automóvel, não, como eu já falei para vocês, não eram todas as pessoas que tinham automóvel, não tinham condições, porque era caro, precisava de muito dinheiro. Então, assim, não afetou tanta coisa no movimento de trens, bondinhos, charretes, não houve essa interferência, sabe? Eram poucas as pessoas que tinham automóveis, certo? É só relembrar do que eu falei. O primeiro automóvel fabricado no Brasil foi chamado de Romizeta, será? Esse Romizeta tinha capacidade para transportar 2 adultos e uma criança? Então só tem uma resposta errada, falsa. Eu quero que assim que vocês identificarem, vocês escreverem a frase fazendo a alteração, transformando ela numa frase verdadeira, tá bom? Fazendo a alteração, certo, pessoal? Mais dúvidas, estarei aqui, é só me chamar e até amanhã.